Olá, pessoal, boa noite. Obrigada, mamãe Gorete, por ter avisado. Ela colocou, a Ellen está chegando, está saindo de outra live. É isso aí. Obrigada. Vamos todo mundo junto. Dando boa noite aqui para Tereza, boa noite, Ellen, a todos. A paz do Mestre Jesus nos abençoe. Em mais uma noite de energias positivas. Boa noite, Isabel. Vera Lúcia, desejando aí uma semana de muita paz. Minha irmã Alessandra, boa noite. Vamos lá, Terezinha, também dando boa noite. A Tati, Nair. Nair colocou, olá, Ellen, olá, Cristina. Karine, Leisa, minha irmã Márcia. Muito bom. Priscila, chegou todo mundo. Boa noite, Marilene. Sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Alguns minutinhos de atraso, mas foi necessário. A gente precisava conversar sobre algumas coisinhas. Nossa live, como sempre, muito especial com a presença de vocês. Obrigada pelo carinho. Nossa família está crescendo. Com a ajuda de cada um de vocês. Obrigada quem participou na live passada, colocou lá o coraçãozinho, vi resultado, não disse para vocês que faz diferença comentar na live depois que ela acaba. Com certeza chegou para novos corações, novas pessoas, e vou fazer o mesmo pedido para vocês no final da live. Vamos comentar, vou deixar vocês livres, tá? Vocês podem colocar qualquer coração de qualquer cor, o coração que vocês gostarem mais. Isso aí, vamos dar o like. Ó, temos 10 pessoas na live, 7 curtidas só. Vamos embora, pessoal. Ó, já atualizou aqui para 16. Vamos movimentar essa energia das redes, trazer boas energias para que a gente consiga alcançar mais pessoas, principalmente quem está buscando aí algum tipo de auxílio, de ajuda. E ela chega, hein? A ajuda chega, e como chega? Basta a gente estar aí atento, atenta, e nos permitir. Cris, dá boa noite para o pessoal, que a gente já vai entrar na nossa sessão. Boa noite, pessoal. Um beijo grande a todos. Como disse a Ellen, a gente fica muito feliz por todos estarem aqui conosco, entendendo que nós todos somos trabalhadores da luz. E quem está aqui encarnado na atualidade é um trabalhador da luz. E todos nós temos, sim, a capacidade de poder fazer todo esse movimento, essa oração, as vibrações, esse aprendizado. Isso é tudo muito importante. E nós somos muito importantes nesse todo. Gratidão a todos. Isso, obrigada, Cris. Então, vamos lá. Vou fazer aqui as preparações, desativar o som, fechar minha câmera, para que a gente se concentre. No momento presente, vamos fazendo as nossas respirações profundas. Cada vez mais necessário a gente desacelerar. Vamos lá, respire fundo, puxa pelo nariz, segura um pouco, solta pela boca. Faz no seu ritmo, no seu tempo. Desacelerando, acalmando, relaxando o seu corpo, a sua mente, focando no aqui e no agora. Eu peço a permissão aos guias, mentores, guardiões, anjos da guarda, de cada um de vocês que estão aqui ao vivo, quem vai assistir depois na gravação. Peço a permissão para acessarmos o campo energético de vocês, pedindo a permissão, a energia de vocês aos corpos de vocês, para que todos nós sejamos, nesse momento, instrumento da espiritualidade maior, da espiritualidade de luz, dessa presença dos meus guias, mentores, guardiões, meu anjo da guarda, Nossa Senhora Aparecida, anjos, arcanjos, meus anjos da criação. Os meus anjos, peço que vocês façam círculos de proteção em volta de mim, desse ambiente que eu estou,
em volta de vocês e do ambiente que vocês estão nesse momento. Que nenhuma interferência de energias desarmônicas, energias densas, interfiram, atrapalham o nosso encontro, o nosso trabalho, esse nosso momento de dedicação, primeiro a nós e depois ao nosso amado planeta Terra. Peço o nosso aterramento no cristal no centro da Terra, que toda e qualquer energia de baixa vibração seja enviada para lá, para depois seguir para o cosmos. Visualize e sinta uma luz dourada entrando pelo topo da sua cabeça, passando lentamente pelos seus chakras, seus pontos de energia, seus corpos, saindo pelos pés, te deixando mais protegido, mais equilibrado. Respire fundo, relaxe. Peço também a ativação do Sol dourado no topo das nossas cabeças, com nosso nome escrito na mais alta vibração. A luz dourada, junto com esse feixe de luz dourado, nos acessa, nos abraça, nos aconchega, nos protege, para que sejamos esse instrumento de luz, de amor, de harmonia, de paz, de aconchego, de colo, para cada um de nós e para todos aqueles que estiverem dispostos a receber dessas vibrações. Respire fundo, relaxe. Essa ativação da luz violeta, a espiral de luz que começa no topo da nossa cabeça e vai descendo, nos harmonizando, nos equilibrando e nos limpando, afastando toda e qualquer energia de baixa vibração. E a partir de nós vamos visualizar essa luz violeta ganhando força, ganhando espaço, em torno de toda a nossa casa, expandindo dos vizinhos para nossa rua, bairro. Expande, 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 expande. Nosso estado, nosso país, outros países, nosso planeta. Vamos visualizar juntos essa luz violeta, a luz da transmutação, que vai nos ajudar a irradiar essa mudança de frequência, à medida que cada um sinta, vibre e se permita ser um instrumento da espiritualidade nesse momento. Respire fundo, relaxe. Peço agora a ativação da luz verde, junto com o nosso amado arcanjo Rafael, que faz essa ativação em nós, e a partir do nosso chakra cardíaco, nós também irradiamos na nossa casa, vizinhos, rua, bairro, vai expandindo, expandindo, expandindo. Só se permita ser um instrumento da espiritualidade de luz, que ao mesmo tempo nos equilibra, nos trata e nos usa nesse momento para espalhar para todos os corações necessitados nesse momento. Hoje nós vamos contar também com a luz dourada, para que a vibração seja cada vez mais alta e nos ajude também a manter por mais tempo a nossa frequência mais alta. Então vamos visualizar a espiral de luz dourada, começando no topo da nossa cabeça, ela também desce, expande, como se fosse uma pequena
uma pequena explosão de energia positiva, curativa, envolvedora, trazendo alegria e leveza para os nossos corações. Mais uma ativação, agora com o Arcanjo Miguel e a luz azul, também sendo ativada no topo das nossas cabeças, nos envolvendo, nos protegendo, nos fortalecendo e afastando qualquer interferência interna ou externa que queira atrapalhar esse nosso encontro. Expande, 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 expande. As luzes vão ficar se revezando em volta de nós, do nosso planeta, de cada cantinho que a gente conseguir visualizar. Vamos enviar também para os orfanatos, asilos, hospitais, nossos irmãos moradores de rua, as pessoas que aparecerem na nossa tela mental, amigos, vizinhos, parentes. Só deixe essas luzes serem enviadas, ficarem disponíveis para todo mundo. Ela vai revezando a luz violeta, a luz verde, a luz dourada e a luz azul. À medida que elas são ativadas a partir de nós e vão expandindo para o nosso planeta, nós vamos fazer algumas orações. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó perfeição, e queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir um dia a vossa imagem. Inspire fundo, relaxe, continuando nessa energia de receber e de transmitir o que cada luz, o que cada vibração, cada frequência está irradiando nesse momento. Salmo 90, para a paz física, mental e espiritual. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes,
tornai-vos filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono de manhã, são como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos, e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Respire fundo, relaxe. E nesse momento, como instrumentos da espiritualidade maior, da espiritualidade de luz, vamos receber, vamos meditar as músicas escolhidas para o nosso encontro de hoje. Respire fundo, relaxe. Arcanjo Rafael, eu te chamo aqui, com tua luz verde vem me acudir. Cura minhas feridas, alivia a dor, trazendo paz e o teu amor. Em cada área da minha vida eu sinto a luz, brilhando forte me conduz, do corpo à alma, ao coração. Arcanjo Rafael, tua cura é salvação. Luz verde de cura vem me envolver. Arcanjo Rafael, meu ser renascer. Transforma a tristeza em alegria e traz a paz que eu tanto queria. Nas dificuldades tu és meu farol, guiando meus passos, sendo meu sol. Cura minhas finanças, cura minhas feridas, alivia a dor, trazendo paz e o teu amor. Em cada área da minha vida eu sinto a luz, brilhando forte me conduz, do corpo à alma, ao coração. Arcanjo Rafael, tua cura é salvação. Luz verde de cura vem me envolver. Arcanjo Rafael, meu ser renascer. Transforma a tristeza em alegria e traz a paz que eu tanto queria. Nas dificuldades tu és meu farol, guiando meus passos,
Rafael, meu ser renascer. Transforma a tristeza em alegria e traz a paz que eu tanto queria. Arcanjo Rafael, te sinto aqui, com tua luz verde a vida a fluir, curando todas as áreas, trazendo amor. Minha vida renasce no teu esplendor. Faça uma respiração profunda. Visualize mais uma vez todas essas luzes passando por você, a luz violeta, a luz verde, a luz dourada e a luz azul. Respire fundo, relaxe. Arcanjo Miguel, luz do meu coração, tua força e coragem são minha inspiração. Com asas abertas, vem me guiar. Na escuridão, tua luz brilhará. Arcanjo Miguel, vem me traz seu poder, e com tua espada de luz afasta o mal. Guardião divino, escudo celestial, em batalhas espirituais é meu guerreiro fiel. Com tua presença afasta o que é cruel. Nos momentos de medo, sinto teu poder. Arcanjo Miguel é meu grande defensor. Arcanjo Miguel, luz do meu coração, tua força e coragem são minha inspiração. Com asas abertas, vem me guiar. Na escuridão, tua luz brilhará. Em teus braços encontro paz e proteção. Com tua chama azul purifica meu ser. Arcanjo Miguel, minha eterna devoção. Teu nome eu clamo, nunca vou temer. Arcanjo Miguel, luz do meu coração,
sempre ao meu lado, tua presença senti. Com teu amor, sempre vou seguir. Arcanjo Miguel, fiel guardião, na tua luz encontro a salvação. Sempre ao meu lado, tua presença senti. Com teu amor, sempre vou seguir. Fazendo mais uma respiração profunda, deixando toda essa energia, essas luzes disponíveis em nós, pelo nosso planeta, essa ativação de todo esse tratamento por 7 dias. Peço que os anjos ativem as carruagens de encaminhamento e coloquem nas nossas residências, para que esses transportes fiquem disponíveis durante esse tempo para os nossos irmãos desencarnados que queiram aproveitar a abertura desse portal para serem encaminhados para tratamento, para hospitais etéricos. Peço agora que depois dessa nossa doação, a minha equipe espiritual faça o reequilíbrio dos nossos 7 chakras principais, chakras das mãos, dos pés, humeral e dos ombros, reequilíbrio dos 7 corpos. Respire fundo, relaxe. Pede também o Arcanjo Rafael deixe ativado em nós, para aqueles que se permitirem, o círculo de cura, que vai nos acompanhar durante esses 7 dias, para curar os nossos corações, nos ajudar a liberar mágoas, tristezas, ressentimentos, a partir da nossa consciência, das nossas reflexões, do nosso perdão conosco e com os outros. Que o Arcanjo Rafael nos ajude a entender, a liberar, a soltar essa cura tão importante para cada um de nós. Eu peço que o Arcanjo Miguel corte, quebre, queime, desvincule, desintegre, carbonize com a sua espada qualquer energia externa que queira atrapalhar nesse processo, esse momento de liberação, de autoacolhimento, autorrecolhimento e autoconsciência. Essa ativação também do cálice mágico com a água supramental. A água de vibrações curativas sendo despejada no topo das nossas cabeças, as nossas águas que nós separamos, nos ajudando a liberar de uma maneira mais leve e gentil tudo que a gente tem a permissão divina para soltar, conforme a nossa permissão, o nosso ganho de consciência. Eu ativo todas as leis das quais eu sou sintonizada, principalmente aquelas que forem de maior contribuição. Enfatizo a lei da graça, pois com graça tudo é possível. Que a graça desça sobre as nossas vidas, fazendo milagres. E ativo a lei do perdão, a lei do auto-perdão e do perdão para com os outros.
que a partir da nossa consciência, da nossa nova vibração, entendimento, discernimento, a gente consiga liberar esse perdão. Eu ativo as leis do micro e do macrocosmos, a lei da vibração empática e a lei da correspondência. Está feito, está feito, está feito. Gratidão, gratidão, gratidão. Aos pouquinhos, nós podemos voltando, nos espreguiçando, abrindo os nossos olhos, nos sentindo muito, muito bem. Pode beber sua água. Gente do céu. Ai, Senhor, ajuda a gente. A gente falando de interferências e tudo mais, entrou uma música aqui que não tinha nada a ver com a história. Ela não estava na playlist que eu separei, não tinha o porquê dela ter entrado. Era Arcanjo Miguel, mas o que acontece? Esse negócio de rede social, tem músicas que eu não posso transmitir como eu transmito, por causa de direitos autorais, senão arruma um problema para mim. E essas que eu coloco para os nossos encontros são músicas liberadas porque faz parte da nossa egrégora de trabalho. Os meninos da consciência, eles têm playlist já ali, justamente para tratamento. E aí, do nada, não teve explicação para entrar a música que entrou. E aí, antes eu já estava ouvindo um barulho, como se fosse uma interferência. Eu falei, eu fico atenta, né? Ai, a internet, não sei o quê, Ô, Senhor! É muito desafio junto. Ai, mas vamos lá, tá todo mundo bem? Tá, né? A Vera deu boa noite para a Cris, a Tereza também. Leisa está colocando gratidão, isso aí, que bom que vocês estão aqui, ficaram até o final. É isso, gente, trabalhar, não é porque a gente trabalha com a espiritualidade de luz que as interferências não acontecem, né? E aí a gente tem que estar presente, se virar nos 30 para poder manter a calma e conduzir da forma que foi planejada, né? Nós gostaríamos de trazer hoje um tema, não foi à toa, a música, o finalzinho ali, quando a gente falou de liberação de perdão, de mágoas, tristezas, ressentimentos. A espiritualidade ela é maravilhosa, né? Ela vai juntando os conteúdos, as informações, bate lá no ouvido da Cris, daqui a pouco bate no meu ouvido aqui, aí é um cliente que traz uma situação para ela, é outro que traz para mim, e tudo se fala, né? Aí a gente entende como um grande recado, uma grande reflexão que a gente precisa trazer para vocês. E era justamente isso que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Que era assim, também acho, mamãe, a Cris é maravilhosa. E é curioso, né, que, assim, não sei se vocês sabem, a Cris está no Sul, e eu estou no Rio de Janeiro, e a gente não se fala todo dia, toda hora. Né, Cris? Você consegue... Deixa eu ver aqui, está liberado já o microfone dela. A gente não fica combinando, eu vou falar isso, você vai falar aquilo, não, a coisa simplesmente está fluindo, está acontecendo, e quando a gente se encontra, isso aqui chegou para mim, aí a gente conversa, fez sentido também, porque chegou mais ou menos assim, até mesmo o Salmo que saiu hoje para a gente ler, que eu nunca tinha lido o Salmo 90, que ele fala ali, né, sobre a questão do equilíbrio físico, mental, espiritual, e essa coisa de se conectar mais com o divino. Todos nós somos instrumentos, né? E aí a gente consegue
estamos, né, pelo menos até o momento, deixando a coisa fluir e acontecer, não é nada programado. No próximo domingo a gente vai falar sobre isso. Não, a gente simplesmente deixa a coisa chegar e a gente segue com aquilo que a espiritualidade tá pedindo. E estamos aqui pertinho da Cris, a Marilene que escreveu. Maria Terezinha, a Cris é bênção de Deus, com certeza. Ai, gratidão, irmão. E de todos nós. Quantas e quantas vezes eu também recorro a ela, não é só vocês, não. Então, Cris, vamos trazer para o povo aqui o que a gente estava conversando sobre perdão, consciências. Fique à vontade aí para você falar da nossa conversa. O microfone é seu. Obrigada. Espero honrar, né, essa oportunidade. Mas assim, pessoal, a gente vem, como a Ellen disse, vem as intuições, temas, e me vem muito assim, ó, nós estamos aqui formando este grupo, né, de orações pelo nosso planeta, mas por nós, principalmente, por todos nós. E nós somos, sim, responsáveis por isso. Muitas vezes diz assim, mas o que eu posso fazer, né? A gente repete, às vezes, algumas questões que é para a gente entender bem, né, que somos, sim, importantes. E esse grupo que está se formando, ele é um grupo muito importante, porque nós, adquirindo um novo conhecimento, pondo em prática esse conhecimento, nós vamos aumentar esse quanto, né, energético necessário para formar uma massa crítica positiva. Porque a massa crítica o número maior, o quanto maior de energias e pensamentos e sentimentos negativos que aprisionam todos nós. E a gente fazendo esse movimento através de um conhecimento, de conversas assim, que, sabe, a gente estuda, a gente aprende, a gente vivencia e a gente quer transmitir isso para vocês. Para que vocês, junto conosco, possamos fazer esse movimento junto com outros grupos que estão fazendo também, para que esse quanto de energia positiva se faça. E esse quanto só vai aumentar, essa massa crítica positiva só vai aumentar quando cada um de nós trabalhar aqui no nosso interno. Então, como é que a gente vai ajudar? Trabalhando internamente, cada um de nós. Porque agora é o momento de cada vez mais nós nos olharmos, percebermos as nossas dores, as nossas dificuldades, né? O quanto que ainda a gente tem guardado de mágoa, de tristeza, de rancor, aquele olhar negativo em relação a tantas questões que nos envolvem, o medo, a vergonha, a insegurança, a culpa, outra coisa que precisamos conversar muito é a culpa. Então, são energias que nos aprisionam, e são energias que fazem com que aquele nosso dia a dia se torne difícil. Aí a gente entra lá no problema financeiro, no problema de saúde, né, de relacionamento. Aí a gente não entende por que as coisas não fluem na nossa vida. As coisas não fluem porque nós ainda estamos aprisionados a sentimentos que não são mais necessários para o nosso dia a dia, para a nossa evolução, para a nossa caminhada. Então, o que a gente quer trazer hoje para vocês é isso. E o tema que foi indicado para nós é a mágoa. Né? Quem não teve uma mágoa, quem não tem uma mágoa, muitas vezes a gente diz, não, eu já perdoei, já esqueci. Será? Né? Será que eu esqueci? Que nem eu estava conversando com as meninas ali, a mágoa, o que é a mágoa? É a gente pegar uma brasa acesa e ficar com ela na mão ali. Ela está doendo, está machucando, está ferindo, mas eu fico com ela ali. Não, eu tenho razão. Não, o que a pessoa fez não foi legal, não foi bacana. E eu fico ali com aquela brasa, queimando, machucando, a ferida abrindo. E a mágoa, muito relacionada ao nosso cardíaco. E esse órgão tão poderoso acaba adoecendo e começam a vir as doenças. Então, as doenças é a somatização de sentimentos que nós não conseguimos trabalhar. Vem um câncer, vem um problema cardíaco, vem obstruções das artérias e por aí vai. Né? Então, vamos trabalhar a mágoa, vamos entender essa mágoa. Por que eu vou segurar algo que não faz mais sentido para mim e que vai me adoecer e que está me adoecendo? A pessoa fez alguma... mas Cristo não sabe, a pessoa fez algo para mim que é imperdoável. Por que é imperdoável?
Quando Cristo nos disse, perdoai 70 vezes 7. Esse é o caminho. E o que a gente faz? Nós somos superiores a Cristo, então a gente não perdoa. Superiores no sentido de que, claro, ele é muito superior a nós, mas no sentido assim, ó, se ele, que é um ser de tanta luz, nos ensinou a perdoar, por que nós não perdoamos? Por que a gente tem tanta dificuldade? Porque o nosso ego é inflamado, o nosso ego é maior. O nosso ego acha que tudo tem que ser como ele acha, como ele pensa. E não é. Então, o perdão só vai acontecer quando nós entendermos essa mágoa. O que acontece? Situações que acontecem no nosso dia a dia são reflexos e uma lei de atração. Se eu atrair alguém que fez algo, que me magoou, que me chateou, que me desestruturou, é porque alguma coisa em mim ali precisa ser trabalhada. E as pessoas vêm como instrumento para nos auxiliar, para nos dar essa clareza e essa libertação que nós precisamos. Não existe nada de errado, não existe ninguém certo ou errado. Tudo é um contexto, nós somos um conjunto. E nós precisamos juntos aprender. Né? Então, está todo mundo aqui para ensinar um ao outro. Uns ensinam de uma maneira mais, né, agressiva, mas aquilo ali também eu estou precisando aprender e entender alguma coisa naquilo que está sendo passado. Então, a gente vai gerando mágoa. Mágoa por quê? Porque bateu no nosso orgulho, bateu numa questão em que eu me senti excluída, eu me senti preterida, eu me senti inferior. Alguma situação mexeu em mim que gerou aquela mágoa, aquela tristeza, eu não perdoo. Porque muitas vezes eu também acho que eu sei muito mais do que o outro. Como é que o outro faz isso para mim? Como é que o outro me diz uma coisa dessas? Então, entendendo que tudo é lei de atração, e a lei de atração faz com que... Eu sempre mostro assim, ó, imagina um ímã. O ímã atrai ferro, ele não atrai outro tipo de coisa. E nós somos um ímã. O que nós estamos atraindo para a nossa vida? Se nós estamos atraindo muita dificuldade financeira, é porque o meu ímã está nessa escassez. Problema de saúde é porque eu estou aí com esse ímã de muita mágoa, muita tristeza, muita dor, muita culpa. E nós vamos sujando. A mágoa, o que é água, né? Eu estou sujando meu corpo, que tem um percentual alto de água, com energias negativas. E o que acontece? Eu fico prisioneira disso, desse sentimento. E muitas vezes a pessoa que fez algo que eu me magoei já nem lembra mais, seguiu a vida, a gente estava conversando sobre isso, seguiu a vida, está bem feliz lá, e eu estou aqui, guardando essa mágoa, essa tristeza, esse rancor, esse sentimento ruim e me adoecendo, e a minha vida indo para trás. Aí eu digo assim, não dá certo as coisas para mim por causa de fulano, de ciclano. Eu sempre terceirizo, eu não consigo entender que eu preciso fazer o movimento de mudança. Como é que eu vou fazer isso? Através da compreensão, do entender o contexto, por que eu estou magoada. Eu me senti ferida, me senti ofendida. O que gerou mágoa? Isso é um autoconhecimento. Bom, aconteceu uma situação, sim, grave. Claro que existem várias situações dentro disso, mas eu tenho que entender tudo isso. Então, me gerou mágoa. É algo muito grave. Uma violência, um abuso, né? Puxa, como é que eu vou perdoar uma pessoa que abusou, que fez e aconteceu? Eu vou perdoar no sentido de libertar, entendendo que todos nós estamos aqui na Terra para um aprendizado. Todos nós estamos aqui na Terra para nos tornarmos seres melhores. Todos nós temos sombras. E muitas vezes aquele que fez algo ruim, ele tem uma sombra muito densa e muitas vezes ele nem sabe que tem a sombra tão densa assim. É uma doença, muitas vezes. E no momento em que eu começo a compreender isso e começo a entender que todos nós temos sim, uma certa ignorância no sentido de não termos o conhecimento de todo. O conhecimento existe dentro de nós, mas ele é fechado pelos véus, né? Que a terceira dimensão faz com que ocorra. Mas, no momento em que nós conseguimos compreender, entender que aquele mal que aquela pessoa fez para mim é muito mais para ela do que para mim. Ela está expressando uma dor. É que nem eu mostro assim, sabe aquele bichinho que está ferido? O bichinho que está ferido, ele é um bichinho, um cachorrinho dócil, um gatinho dócil, mas ele está ferido. Ele sente muita dor, ele te agride.
Então, muitas vezes, essa pessoa está nos agredindo porque ela tem uma dor profunda e não consegue enxergar, trabalhar essa dor, e ela joga em alguém e joga em mim, porque eu também tenho uma dor semelhante, por atração. E eu acabo me magoando e não percebo que muitas vezes eu tenho algo semelhante àquela pessoa. Mas no momento que eu começo a refletir, eu vou entendendo e essa mágoa começa a diluir. Aí entra o perdão. O perdão, as pessoas dizem assim, mas como perdoar alguém que me roubou, alguém que matou, alguém que fez algo tão ruim? Eu vou perdoar no sentido de que eu não sou um justiceiro, eu não estou aqui na Terra para julgar ninguém, eu estou para me transformar, para mim ser uma pessoa melhor. O outro é o outro. E à medida em que eu também faço a minha transformação, a minha mudança íntima, de uma certa forma, que eu falei no início, o quanto energético, a massa crítica de luz. Então, eu fazendo a minha reflexão, a minha mudança, eu estou ajudando um todo. Eu estou ajudando, inclusive, aquele que fez mal, que magoou, aquele que fez, sabe, que não só a mim, mas que faz coisas que interferem no planeta, na humanidade. Então, eu tenho que fazer esse movimento. E o perdão é simplesmente nos libertarmos. Porque quando a gente fica preso a uma mágoa, e cada um observa o contexto de mágoas que tem. Quando eu fico preso a uma mágoa, além de ficar com esse carvãozinho ali quente na minha mão, que eu estou adoecendo, tudo aquilo que a gente já conversou, eu não consigo perdoar. Eu fico doente. Eu fico mal. E cada vez que eu penso na situação, aquela ferida se amplia. Ela dói mais. E o perdão é quando eu compreendo. Mas esse perdão não significa que eu tenho que trazer essa pessoa de volta para mim. Que a justiça não deve ser feita. A justiça, tanto divina quanto dos homens, deve ocorrer. Roubou, prejudicou. A justiça divina, que está acima de tudo, vai ser feita. A gente não precisa se preocupar com isso. E a justiça dos homens também. Muitas vezes falha, mas ela acontece. E é isso. O perdão é simplesmente eu compreender, soltar e deixar ir. E seguir a minha vida. Eu não tenho que ficar ali preso àquela situação. Então, muitas vezes as pessoas dizem, mas foi uma violência, foi um abuso, foi com uma criança, uma coisa horrível, sim. Eu vou perdoar porque eu vou soltar, mas a justiça vai acontecer. Se não for a dos homens, a divina vai acontecer. Eu não preciso me preocupar em querer fazer justiça. A justiça se faz naturalmente, para nós e para todos. Então, o perdão é isso, mas eu não preciso trazer para dentro da minha casa física, nem a minha casa interna, essa pessoa. Achar que eu tenho que amar, que eu tenho que acolher, que agora eu vou ter que conviver com essa pessoa. Não, eu não preciso. Eu preciso simplesmente soltar, deixar que ela vá e eu sigo o meu caminho. Me libertar desta amarra energética negativa que nos unia. Porque no momento em que eu não consigo me libertar, tudo de ruim que acontece com aquela pessoa, toda a tristeza, toda a dor, toda a mágoa, eu sinto. E tudo aquilo de ruim que eu sinto, ela também sente. Nós ficamos presos, ficamos prisioneiros. Por isso que existe ali, que se fala, o divórcio energético. Mas o melhor divórcio energético que existe é quando tem essa compreensão e esse soltar. Aí a coisa começa a fluir. A nossa vida vai para frente, nós nos desligamos dessas pessoas, elas não precisam mais fazer parte da nossa vida. Só que eu não tenho que ter... O perdão significa eu não pensar negativo, eu não desejar o mal. Quando eu fico sabendo que aconteceu alguma coisa de ruim com essa pessoa, eu não tenho que ficar com satisfação e alegria por isso. Olha aí, a justiça aconteceu. Não, ora por essa pessoa, que ela tenha força e condições de superar essa dificuldade. E conseguir ter um novo olhar para a vida. É isso que a gente tem que desejar e pedir. O perdão é isso. Mas o perdão aos outros é mais fácil do que o auto-perdão. Porque perdoar os outros é aquela ideia que a gente tem de compreender, de nós somos um ser um pouco mais superior, temos mais esclarecimento, então é mais fácil perdoar, porque foi o outro que errou. Então é mais fácil, de uma certa forma. Agora, o auto-perdão é mais difícil, porque nós precisamos reconhecer que nós erramos, que nós nos equivocamos, que nós podemos ter feito algo de ruim a alguém, para alguém, né? E eu reconhecer isso em mim é mais difícil. Então, o auto-perdão, por isso que muitas vezes eu não consigo me perdoar por algo que eu fiz de errado, eu não consigo me perdoar
por uma situação que eu promovi, que prejudicou o outro. Quando eu consigo enxergar isso, eu fico com vergonha, eu fico com culpa. Eu não tenho que ter esses sentimentos. Quando eu erro, eu errei porque naquele momento eu achei que aquilo que eu estava fazendo estava certo. Aí passa o tempo, eu enxergo e vejo, puxa vida, me equivoquei, não deveria ter feito ou dito isso que fiz ou que disse. Eu tenho que agradecer nesse momento porque eu estou entendendo que eu estou evoluindo. Eu estou expandindo a minha consciência. Eu estou conseguindo compreender mais as coisas, porque daí eu olhei para trás e disse, puxa, eu errei, dei mancada. E isso é positivo, eu tenho que agradecer. Eu disse assim, Senhor, gratidão por eu ter conseguido reconhecer e transformar, me perdoar e entender que eu não tenho que gerar culpa. Por maior que seja o meu erro, eu não tenho que gerar culpa. Eu tenho que simplesmente reconhecer e seguir o meu caminho, agora não errando mais. É isso. E a gente fica muito preso a tudo isso. E esta prisão nos adoece. Essa prisão faz com que a gente fique cada vez mais ligado a energias densas e negativas. A gente vai atraindo irmãos desencarnados que estão com essa mesma vibração, a gente vai atraindo situações negativas, aí a gente diz assim, puxa vida, minha vida não vai para frente. A minha vida está sempre ali, né, na mesmice, sempre as coisas não fluem para mim, eu só atraio coisa ruim. Quando começa, vem tudo. Sim, quando começa, vem tudo, porque é uma lei de atração. Então, as coisas ruins vêm uma atrás da outra por isso. Porque eu estou vibrando baixo e negativo. O que eu atraio? O baixo e negativo. Eu sou um ímã. O ímã atrás semelhante. Agora, no momento em que eu consigo me despertar, que eu consigo me libertar, que eu consigo fazer esses movimentos, que eu consigo me perdoar, perdoar o próximo, não guardar mágoa, rancor, sentimentos negativos, entender que está tudo certo e a vida segue, eu não ficar prisioneira a isso. Isso nos mantém muito num padrão de mundo primitivo ainda, de ilusão. E quando a gente está no mundo de ilusão, a gente não vai para frente. A gente ainda fica muito preso a uma justiça que nós julgamos que é justa e muitas vezes não é. Então vamos em frente seguindo a justiça divina e não querer a nossa justiça. E vamos começar a trabalhar em nós essa purificação, essa limpeza, essa harmonização interna, para que sim a gente consiga encontrar a paz, a saúde, a vitalidade, a prosperidade, o amor verdadeiro, porque é isso que nós vamos vibrar e nós vamos emitir ao nosso planeta. Então, não adianta nada eu ficar em casa achando que eu estou contribuindo para a melhoria do meu planeta, ou muitas vezes eu nem imagino que eu possa fazer isso. E eu posso, sim. Cada um de nós é responsável pela evolução do nosso planeta. Cada um de nós é responsável por cada situação que acontece. Porque nós acabamos alimentando. O que a gente quer alimentar? O positivo ou o negativo? Qual é a vida que eu quero para mim? A vida me trata como eu me trato. Então, muitas vezes eu estou dizendo assim, puxa, eu só levo lambada da vida, as coisas não vão para frente, nada dá certo, sempre injustiça. Mas e como é que está no meu interno? O que eu estou vibrando? Quais são as mágoas, as culpas, os rancores? Quais são os sentimentos que estão dentro de mim? E eu tenho que começar a me observar. E através dessa observação, eu começo a fazer a transformação. Eu tenho que olhar para mim sem medo, sem culpa, sem julgamento. Eu tenho que olhar para mim e começar a fazer esses movimentos e me libertar. Não é difícil, gente. Só que nós, ainda prisioneiros que somos desses sentimentos, nos mantemos presos a eles. Então, vamos nos libertar. Vamos vibrar na luz, no amor, na compreensão. É possível, sim, a gente está aqui para ser feliz, a gente não está aqui só para levar lambada. E a lambada acontece porque nós ficamos presos a essas energias desarmônicas e negativas. É por aí. Né? Não sei o que tu quer complementar, Ellen.
teve uma vez que eu assisti um vídeo que me ajudou muito, e eu acho que ela é psicóloga, terapeuta, não sei, que ela disse que tudo começa a fazer um sentido diferente quando a gente despersonifica aquilo que aquela pessoa naquela situação. Por exemplo, se eu vim para cá para aprender o perdão, independente de ter sido a Mariazinho, o Joãozinho, o fulaninho, eu ia passar pela experiência. Então, quando a gente olha, e várias vezes eu fiz esse exercício, tá? Justamente para eu conseguir liberar, soltar aquilo que me magoou profundamente. Se não fosse o fulano, seria o ciclano, ou seria a fulana. Mas a experiência, ela tinha que acontecer. E o que é curioso, né? O que eu reparo? Geralmente, numa situação como essa, de mágoa, de ressentimento, alguma coisa que nos chateou demais, quando a gente tem o entendimento da profundidade do aprendizado daquilo, é um convite para uma mudança em alguma área da nossa vida. O que a gente não atura mais? O que a gente precisa mudar de rota? O que a gente precisa acrescentar, até mesmo no autoconhecimento? O que a gente sempre tem algo além daquilo, do que aconteceu. Então, eu acho que o convite é esse, né, Cris? É ampliar, olhar. Vai doer, vai ficar chateado, vai, mas não ruminar isso durante muito tempo, não deixar isso tomar conta, e aí é que vem, talvez, a nossa dificuldade como terapeuta para lidar com algumas pessoas que acham que a técnica energética, holística, que seja, vai fazer milagre de tirar aquilo e eu nunca mais vou sentir aquilo, nunca mais vou precisar voltar naquele assunto. Não, porque o universo, ele testa. Ah, você acha que você está curado, que você está curada, que você perdoou? Então, vamos mandar uma situação aqui parecida. Olha aí, de novo, o aprendizado, né? A hora de você... Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, a vida é uma professora tão maravilhosa que se você não aprende a lição, ela repete. É isso aí. E fica repetindo, e repetindo, e repetindo. É o que a gente fala do repetir o padrão. Enquanto a gente achar que o movimento externo ajuda, as técnicas, as conversas, as terapias, é claro que ajuda. Eu costumo falar que tudo isso é um acelerador. É aquele gás que muitas vezes a gente precisa, ó, me dá um apoio aqui, porque sozinho eu não estou conseguindo. Mas não é só isso. É o que você falou, se a mudança, se a percepção ela não for interna, você vai achar que o tratamento não funcionou, que a culpa é da técnica, ou a terapeuta que não entendeu, ou, enfim, qualquer coisa é sempre o externo, é sempre o outro. E quando você ganha essa confiança, essa tolerância também para as situações, né? Parar de revidar na hora, vai beber a água, olha lá o nosso lá, né? O filme lá do André Luiz, que anda, bebe água, vai beber água. A água muitas vezes nos ajuda a gente calar no momento que a gente precisa e refletir melhor. E a gente comentou um pouco, né, sobre os ânimos estarem acirrados, sobre as pessoas estarem sem paciência, aceleradas, aí vem a questão de falta de memória, falta de concentração, é uma coisa que vai puxando a outra. Respeitar os nossos momentos de descanso, de lazer, de descontração, enfim, não adianta, a vida ela não vai esperar a gente ficar pronto. Ela tudo ao mesmo tempo. É um bololô só. E teve um médico que falou, né? Nós somos doentes cuidando de doentes. É isso, a gente tá num grande hospital. Se está aqui no planeta Terra, sinto muito te falar, alguma coisa você já deve.
senão estaríamos num planeta mais evoluído. Mas ter essa consciência, e às vezes a gente brinca, né, Cris, falando que bom que a gente tem a gente, que bom que existem pessoas, egrégoras, técnicas, espiritualidade. A gente comentou sobre esse tema, né? Como que a espiritualidade trouxe para a gente, o quanto que a gente é amado. Isso eu vejo como amor, como acolhimento, como, opa, o pessoal está precisando receber um pouquinho de orientação ou de ajuda aqui. Vamos lá e vamos inspirar ali o grupo para que a gente consiga tocar nesse assunto e de uma maneira leve, né, reflexiva. Ninguém está aqui para dizer quem está certo, quem está errado. Nós também temos as nossas questões, né? E é isso, eu acho que o convite é tentar sair daqui hoje melhores do que quando a gente entrou. Mais compreensivos, mais reflexivos, mais se percebendo mais, porque muitas vezes a gente revida as coisas e depois se arrepende, aí vem a culpa. Tudo isso traz a nossa vibração para baixo. Então, não adianta, gente. Autoconhecimento, ele liberta, mas ele é trabalhoso. Ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse que em 1 ou 2 sessões a gente resolve todos os problemas da vida, né? Isso é um caminho, é um processo, é o passo a passo, né? Aqui, melhor, precisamos passar por determinadas situações para aprendermos a lidar e resolver o que tirar de proveito. Isso aí. Muito importante. As emoções, né? O que a gente vibra, e uma coisa assim que é importante. Eu costumo falar que a gente tem 3 caminhos, né? A gente tem o que eu penso, o que eu sinto e o que eu vibro. Na tua cabeça, você perdoou. No teu coração, ele está magoado. No teu campo energético, ele está ou na culpa, ou na tristeza, Aí são 3 coisas em você que já estão desalinhadas, estão em direções diferentes. Como é que você quer ter a vida dos seus sonhos, se essas questões não estão resolvidas? E se a gente mergulhar um pouquinho mais na questão financeira, questão de relacionamento, que tem muito a ver com a relação que a gente tem com os nossos pais, o que a gente viveu na infância, né? Tem psicólogos que falam que a gente viveu na infância não ficou na infância, e realmente a gente traz para a vida adulta. Então, assim, é um assunto que, se deixar, a gente fica aí a madrugada fora, porque... E não é achar assim, Ellen, então é um buraco sem fundo, não tem solução. Não é que não tenha solução, mas a gente ameniza essas interferências, a gente libera essa energia, libera isso que está acumulado, isso que muitas vezes é inconsciente. Eu, por exemplo, atendi recentemente um rapaz com a mentoria de empresário, ele querendo movimentar a parte financeira, não sei o quê, e saiu lá numa determinada sessão uma água do pai. Provavelmente, se você perguntar para ele, não, imagina, a gente faz churrasco junto, a gente está junto, a gente bebe junto e tal. Ó, o mental. O mental, para ele, está tudo bem. No coração, talvez esteja resolvido, mas no campo energético, ele está vibrando aquela mágoa. Que se isso não for visto em algum momento da vida, a conta vai chegar. Seja no financeiro, seja no relacionamento, seja em forma de doença, que foi o que você falou, né? Ali, guardadinho, encapsulada, aquela mágoa ali. Em algum momento ela virá à tona. Então, é isso. Para você resolver, não tem outra forma que não seja um mergulho profundo na sua história, nas suas questões, e não é para ficar desanimado, desanimada, ou achar que, nossa, é um buraco sem fundo, eu vou parar. Parar é pior. Parar é pior. Aí mesmo que tem que ir atrás e vai fazendo os teus processos. E que bom que a gente tem a espiritualidade sempre para nos amparar, né? Nos amparar. Eu falo que o que a gente vive hoje de terapias, eu falo que eu nunca imaginei mesmo que a gente conseguiria acessar um registro acástico, acessar
um registro da infância, acessar com técnicas à distância, sem estar junto com a pessoa, online, ao vivo, gravado. Gente, é uma flexibilidade que existe hoje no mundo das terapias, que a Cris, que trabalha com desativação de chip, implante, imagina se você tivesse que fazer cirurgia, Cris, de chamar todo mundo para a tua casa, vem cá, deixa eu pegar o bisturi aqui, imagina. Então, a gente tem que, eu brinco, porque, assim, para trazer o nosso agradecimento e o esclarecimento do quanto que tem dificuldade no planeta, claro que tem, mas o quanto que a espiritualidade também nos traz as ferramentas, as facilidades, vai por aqui que assim vai dar bom. E é isso, gente, eu acho que no fundo, a gente tem mais a agradecer do que a reclamar. Porque se esse tipo de informação, de conteúdo chegou para cada um que está aqui, é porque todo mundo está preparado para ouvir. Chegou a hora de mudar, vamos mudar de nível, vamos agora falar de mágoa, de tristeza, de perdão, mas de uma outra maneira, não só achando que é uma técnica que vai tirar, que vai livrar e que está tudo resolvido. Aí é a mesma coisa que pedir para o professor te passar de ano sem precisar fazer prova, né? Passa lá, professora, quero seguir, quero ir para o nível seguinte. Não, o convite é justamente esse. E como tu estava dizendo, tantas ferramentas que estão vindo, por que elas estão vindo? Porque o tempo urge, as coisas estão acontecendo, nós precisamos ter essa mudança de padrão energético. E a gente só vai mudar nosso padrão energético no momento em que nós nos conscientizarmos da necessidade de trabalhar nossas sombras. A gente não tem que ter vergonha, não tem que ter sentimento nenhum negativo em relação às sombras. Elas são aquilo que a gente trouxe para... É que nem assim, um próximo tema que a gente podia falar sobre o karma, que também as pessoas se confundem muito com isso. Então, as sombras, na verdade, são questões kármicas que eu preciso trabalhar, são a parte moral, a parte que eu preciso melhorar. E eu preciso fazer esse movimento. Então, vamos trabalhar. E muitas vezes, pessoal, essa mágoa, essa resistência, é porque eu também sou uma pessoa inflexível. E eu tenho que perceber o quanto que eu sou flexível e quanto que eu tenho condições de ressignificar uma situação que aconteceu. Quando a gente entende que o outro é o meu espelho, é o meu espelhamento, é ali que as situações, as pessoas que a gente atrai, as dificuldades, nada mais é que a oportunidade de nós nos conhecermos, porque eu não atraio nada que não ressone comigo. Eu atraio aquilo que eu preciso para meu aprendizado. Eu vou atrair coisas boas ou coisas não tão boas, porque eu estou com essa vibração. Muitas vezes a mulher diz assim, eu tenho dedo podre, eu só atraio o homem que bate, que me despreza. Mas por que eu só atraio o homem assim? Porque eu não me amo, eu não me respeito, eu me desprezo, eu acho que não vale nada, qualquer pessoa serve para mim, mas é de forma inconsciente. É lá no vibracional, como tu falou. A nível consciente, eu quero uma pessoa maravilhosa, aquele príncipe, né, encantado, maravilhoso, rico de preferência. Mas por que eu não atraio? É porque tem questões lá da infância, questões de outras vidas. Aí entram essas ferramentas que vão nos mostrar onde que está esse buraco, onde é que está. É lá na outra vida? Foi lá na infância? Quando eu não estava sendo gestada? Pode ser. E a gente traz, e eu acabo tendo esse bloqueio emocional, essa autodepreciação, por uma série de questões. E eu acabo atraindo, só que tudo é inconsciente, porque está no meu inconsciente. Mas é vibracional. E as coisas acontecem pela vibração. Não adianta eu só querer ter pensamento positivo. Eu tenho que pensar, agir e sentir. Quando essas três coisas estão em ressonância, as coisas boas começam a acontecer. Ou muitas vezes essas três coisas estão em ressonância para o negativo. Então, eu só atraio dificuldade, doença, perturbação, coisa ruim. Então, o que eu estou vibrando? Vocês querem saber como é que vocês estão vibrando? Observem como é que está a vida de cada um. Como está a nossa vida? Se a nossa vida está com muita dificuldade, é porque eu não estou conectada realmente com o todo. Eu não estou conectada com a minha luz.
eu ainda estou vibrando baixo, eu ainda estou preso a esses sentimentos. É que nem no Hawkins, né? De acima, quando tu entra no padrão 200, vibração 200, tu já tem condições de estar crescendo, de estar melhorando, tu já começa a ter um novo olhar para tudo. Abaixo disso, só atrai coisa negativa. Tem pessoas que a gente atende que estão na frequência 50. Olha, 50, a máxima é 1000, vocês imaginem. Uma pessoa que está lá no 50, está bem no primitivo. Então, como é que essa pessoa, a vida vai para frente? Não vai para frente. Mas não vai porque ela não está se permitindo. Porque a gente tem tudo para ser feliz. Só que a gente, que nem eu mostro assim, ó. Até falei, acho que para a Naíra essa semana. A gente tem ingredientes para fazer um bolo. Aí, naquele dia, não dá, que saco, tem que fazer bolo, o povo quer que eu faça bolo com café, não estou com vontade, estou de mau humor. Eu pego aqueles ingredientes, faço aquele bolo, ele fica solado, fica batumado, fica horrível, ninguém consegue comer aquele bolo. Mas com os mesmos ingredientes, eu estou muito bem, eu estou feliz, sabe? Eu estou fazendo, eu vou fazer um bolo para dar para minha família, para aquele cafezinho bem gostoso hoje de tarde, um bolo bem gostoso. Com os mesmos ingredientes, eu faço um bolo fofinho, maravilhoso, delicioso, que todo mundo ama. A matéria é a mesma, os ingredientes são os mesmos. Só que eu vou potencializar um ou outro para ficar gostoso ou para não ficar. Então, quando eu entendo que na minha vida é isso, a energia ela é neutra. Nós é que colocamos esse tempero para que ela fique negativa ou positiva, porque não existe energia negativa e positiva, ela é neutra. E com essa matéria, eu faço o que eu quero. O que eu faço? Na maior parte das vezes, nós utilizamos essa matéria, né, para aprisionamento, para dor, para sofrimento, para culpa, para tristeza, para escassez. Porque eu confio mais nisso, eu acredito mais nisso do que na prosperidade, na libertação, na compreensão. Quando eu entender que eu tenho que compreender a dificuldade do outro e não tentar rebater, é o maior respeito que pode existir. É com o meu companheiro, com a minha companheira, com o meu pai, com a minha mãe, com o meu vizinho, com quem quer que seja. Quando eu entender a dificuldade do outro e respeitar, e entender que tudo que o outro faz não é contra mim, é ele, é dele, é contra ele mesmo. É quando eu faço esse movimento que eu começo a expandir a minha consciência para isso, eu começo a respeitar, eu começo a conviver bem com as pessoas não se modificam. Quando eu faço essa minha transformação íntima, uma pessoa que me irritava profundamente, que me incomodava profundamente, ela já não me irrita mais. Ela continua com o comportamento dela, mas não me incomoda mais, porque não é mais eu. Ela não está mostrando mais nada para mim. Enquanto eu estou me irritando com alguém, que está me incomodando alguém, é porque esta pessoa está mostrando algo que eu preciso, está mostrando algo sobre mim. Quando eu conseguir entender isso, a chavezinha muda. E eu passo a conviver melhor com as pessoas, entender melhor todas as pessoas, e não ficar mais criticando, apontando, reclamando. Porque se a gente botar no papel tudo que eu reclamo durante o dia e tudo que eu agradeço, que eu tenho um olhar positivo, esse aqui fica desse tamanhozinho, esse outro fica 2, 3 folhas. É só a gente se observar, nós temos que ser observadores de nós mesmos. Isso é a física quântica. Quando o observador se observa, as coisas se transformam. Então, a gente tem que se observar mais. A gente olha muito para o outro. A gente olha pouco para si. E o convite é olhe para si. Olhe para dentro de si e faça um movimento. A encarnação, ela é individual. E à medida que cada um de nós se transforma, se modifica, nós ajudamos o coletivo. Mas eu não posso querer ajudar o coletivo, achar que tem que ter paz, que tem que ter amor, que tem que ter prosperidade, que tem que ter alegria, que tem que ter, se eu não conseguir fazer isso em mim. Eu reflito no todo. Eu reflito na sociedade. A sociedade reflete em mim. Quando eu estou desarmonizada, a desarmonia da sociedade também reflete em mim, porque eu também faço parte disso. Então, quando a gente começa a entender esse processo, e que, claro, se as pessoas que aqui estão tiverem vontade de que a gente continue com esse assunto, ampliando cada vez mais, a gente pode, é só colocarem ali, né? Ó, gurias, vamos lá, vamos seguir, tá interessante, eu gostei. Achei um saco esse assunto, não gostei.
É muita Eu até vou conversa. comentar sobre temas, né? O que eles querem que a gente traga, né? Se essa questão dos sentimentos internos, ou até mesmo questão de qual caminho seguir, ou se tiverem curiosidade sobre técnicas, não sei. Eu acho que é interessante a gente. A gente Conhecimento está aqui. liberta, né? Realmente a gente saber, a partir do conhecimento, eu consigo ter uma decisão melhor, né? Se você conhece aquilo que você está, o que está acontecendo contigo, ou não conhece, mas você quer um caminho, é bom a gente saber as opções, né? Entender o que está acontecendo. E muitas vezes, o que eu percebo? Quando a pessoa ela toma consciência daquela questão, ali já é metade do caminho andado. Às vezes a gente nem precisa, a técnica ela só vem com a cereja do bolo, né? Porque a parte mais profunda, talvez a parte mais difícil, quando ela toma consciência, ela reconhece, muda principalmente as atitudes, né? Não adianta também tomar conhecimento e ficar quieto, não achar que precisa fazer nenhum movimento. Eu acho que é isso, é um processo. E tem lembrei agora de outro meme que diz assim: vocês falam tanto que é um processo, confia no processo, mas o processo sabe que a gente está confiando nele. A gente tem que confiar, a gente tem que se dedicar, tem que apostar em alguma coisa. Se não fizer nada, não vai ter resultado. Simples assim, né? Fazendo, a gente já sabe que tem um caminho, imagina se não fizer nada. Então, é isso, gente. Obrigada mais uma vez aqui. Pessoal, acho que está gostando, porque ficou aqui boa parte da galera que chegou no início, está aqui com a gente ainda. Então, fica aí a dica, se vocês quiserem sugerir algum assunto, algum tema, alguma coisa que vocês queiram que a gente aprofunde, claro, né? Se estiver dentro do nosso conhecimento, né? Mas é atrás. Vou pedir mais uma vez que quando eu encerrar a live, vocês comentem, coloca lá o coraçãozinho na cor que vocês quiserem. Isso me ajuda demais na divulgação da página, na divulgação do conteúdo. Quem é novo aqui, vou pedir para se inscrever no canal. Aqui na descrição do vídeo tem as minhas redes sociais, tem o meu contato. Quem quiser o contato da Cris, é só me mandar um alô no WhatsApp, que eu passo o contato dela para vocês. Tá bom? Maria Tereza, queridas terapeutas, precisamos muito de vocês. Deus capacite a cada dia vocês. Amém. Eu me sinto muito abençoada por ter vocês na minha vida. Muito obrigada, Ellen Cris. Que linda! Obrigada! Não. A Zinha coloca que todos os dias a gente aprende uma coisa nova. Exatamente, até a gente. A gente também aprende. E como? Olha só, a Marilene colocou uma coisa legal aqui. Todo afeto que me afeta é meu afeto. Legal. A Nair disse que você é terapeuta dela. Ela está aqui, ó. Carinho. Isso que bom, papo inspirador. Que bom que vocês gostaram. Obrigada. Ó, por enquanto, a orientação que a gente tem é que no mês de maio nós teremos 2 encontros. Isso eu ainda nem atualizei a Cris, tá, Cris? Vai ser dia 17 e dia 31. Porque esse próximo, esse agora não vai dar para mim, no outro é Dia das Mães, aí vai ficar para o outro, daqui a 3 domingos. Então, o que a gente faz até lá? Vocês podem maratonar, a gente vai adorar vocês maratonarem os outros encontros. Aqui no YouTube tem uma playlist desde quando a gente começou, lá nos bastidores, né, Cris? Lá em dezembro, sei lá, de 2024, eu acho. Tem muita live, muito vídeo, muita coisa que vocês podem assistir de novo, compartilhar. Ajudem a gente aí nessa nossa empreitada, e quando eu falo nossa, não é nossa, minha e Cris, não, é nossa, incluindo vocês. Lembra que ela falou no início que todos nós somos o pontinho de luz, então vamos assumir o nosso papel nesse planeta, tá bom? Obrigada, mais uma vez, até o próximo encontro. Cris, eu vou só te pedir um favor, eu vou encerrar aqui, eu vou pedir para você sair e entrar de novo